Essa apresentação faz parte do projeto Bolsa de Energia, que é uma iniciativa da EDP e do GESEL, que é o Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, dentro do programa de P&D da ANEEL. O objetivo é apresentar de forma bastante sucinta o funcionamento das infraestruturas de mercado financeiro, de forma que isso possa ajudar o entendimento e a operação dos mercados de liquidação e de operação do setor elétrico brasileiro. Essa apresentação contará comigo, Hernani Torres, e depois serei sucedido por Luiz Macaíba, que vai acompanhar vocês até o final. Para começar, eu acho que a gente devia pegar a forma mais simples e mais comum da gente lidar com os mecanismos do setor financeiro, que são os sistemas de pagamento, né? Existem duas maneiras da gente pagar uma coisa que a gente compra. Pode ser um bem, pode ser um serviço, pode ser um ativo, está comprando um título do governo. Uma maneira de pagar é utilizando isso aqui, um papel moeda. É uma forma muito antiga de pagamento e ela tem uma vantagem, ela é extremamente simples. Uma vez que você entrega isso à pessoa que te vendeu, a operação está terminada. A operação se extingue num ambiente em que as duas pessoas estão interagindo junto com a compra e a venda. Entretanto, boa parte das transações que são feitas na economia não são feitas em papel moeda. Elas utilizam normalmente um cheque ou um outro tipo de expediente. No caso do cheque, num primeiro momento, parece que ele substitui perfeitamente a papel moeda. Por quê? Porque você entrega a ele um documento que é um cheque e você recebeu o bem e vai embora. Entretanto, diferentemente da operação com uma papel moeda, o cheque envolve, na operação de pagamento, 3 outros agentes, tá? O banco da pessoa que está pagando, o banco da pessoa que está recebendo e um mecanismo de transferência de informação entre o banco do pagador e o banco do receptor, que é o que a gente chama de clearing house. Em alguns países isso é feito dentro do Banco Central. No caso do Brasil, a clearing house é uma clearing house privada, o sistema de compensação hoje é privado e usa o Banco Central apenas como instrumento de liquidação das posições entre os bancos. Aqui nós temos uma forma esquemática, ali em cima tem um cheque passando, né? O pagador soltou o cheque para a pessoa que recebeu, ele passa para o banco dele, depois para a clearing house, a informação é passada depois ao banco da pessoa que vendeu, que aí acredita um saldo em depósito à vista na conta da pessoa que vendeu. Esse tipo de mecanismo de pagamento, usando, no caso, uma dívida do banco com as pessoas, o depósito à vista, pode ser repetido em vários outros ambientes, em vários outros ativos, desde que ele tenha algumas qualidades que tem no papel moeda e a gente não se apercebe, mas quando a gente vê mecanismos de pagamento ou de troca de ativos, como é o caso dos depósitos à vista, a gente percebe que essa qualidade é relevante. Um papel moeda, ele é um título de dívida padronizado, absolutamente igual. O valor pode mudar, mas ele tem a mesma qualidade. Segundo, eles são absolutamente homogêneos, eles não têm nenhuma diferenciação entre eles. Apesar de seguirem um padrão, às vezes os títulos podem ser especificidades diferentes, os contratos podem ter especificidades diferentes. Para que eles possam ser trocados num ambiente de mercado, eles têm que seguir o mesmo padrão e não terem nenhuma qualidade que os diferencie. Eles têm que ter a mesma unidade de conta, ou seja, têm que estar denominados na moeda do país, no caso, o real. Eles têm que ser irrevogáveis e retratáveis, ou seja, aquela dívida, aquele ativo que está ali dentro, a pessoa que tem que pagar aquilo não pode chegar num momento, no meio do caminho, e dizer, não vou pagar, ou... Não, aquela dívida é líquida e certa, tá certo? E toda vez que houver uma transação, a exemplo de uma operação de compra e venda normal, tem que ter alguém do lado de cá que diz, ok, eu estou vendendo, e alguém do lado de cá que diz, ok, eu estou comprando. Do momento em que isso acontece, essa operação não volta mais atrás. É essas qualidades que a gente transfere da operação do papel moeda, que são praticamente invisíveis para a operação de papel moeda, mas que são essenciais de serem preservados em qualquer mecanismo de liquidação. Para que isso aconteça, nós temos algumas coisas, algumas etapas nesse processo. Primeiro, o registro. O que é o registro? O registro é o cartório. Você nasceu, vai lá e você passa a existir do momento que o teu nome está registrado no cartório. O ativo,
o contrato, a mesmíssima coisa. Certo? No momento que ele nasceu, ele tem que estar registrado em algum lugar, algum tipo de cartório, e essa informação tem que ser extremamente segura. Ela não pode se dissolver no tempo, ela não pode desaparecer por algum motivo, e ela tem que ser pública, ela tem que ser acessível, pelo menos, aos participantes relevantes das transações em que a gente está discutindo, envolvidos no processo, tá certo? Então, é absolutamente essencial que aquilo que está sendo comprado e vendido, aquele ativo, ele tenha um registro e caracterize que aquela obrigação, aquele valor pertence a alguém, ele tem determinada qualidade, que aquilo tem uma obrigação de pagamento realizada atrás, ou tem um outro tipo de obrigação que pode virar uma obrigação de pagamento, tem uma série de circunstâncias que podem estar ali, entretanto, aquilo tem que estar registrado. A segunda segundo ponto é a custódia. Uma coisa é o nascimento do ativo e a natureza dele, ou seja, a qualidade dele. A segundo ponto é o custódia, ou seja, em que aspas, cofre ele vai estar seguro. Antigamente a gente tinha título ao portador, então ficava literalmente no teu cofre. Hoje em dia, como é tudo eletrônico, essa informação de que você é o proprietário, etc. e tal, tem que estar guardada em algum lugar, certo? E é nesse lugar, a partir desse lugar, que ela vai ser transacionada. Em alguns países do mundo eu tenho vários lugares de custódia diferentes. Em alguns países eu tenho um lugar só, tenho uma custódia única. No caso do Brasil ela é única, tá certo? E essa coisa permite a checagem. Na hora que eu estou transacionando, comprando e vendendo um ativo, esse ambiente onde eu estou fazendo essa transação, eu preciso que ela seja capaz de checar se aquilo ali existe e se está efetivamente guardada naquele cofre, vamos chamar assim. Um outro ambiente é o ambiente da negociação, ou seja, uma vez que o ativo se originou, nasceu num determinado padrão, ele tem uma determinada qualidade, ele está disponível publicamente num determinado ambiente e esse ambiente permite a negociação, eu posso comprar e vender bilateralmente, ou seja, posso vender como uma transação de comprar direto com outra pessoa, ou não, eu posso vender para uma pessoa que eu nem conheço, fui lá no mercado, mandei vender, alguém comprou, eu nem sei quem comprou aquilo de mim, eu só sei que aquele dinheiro virá para minha conta lá no final, por quê? Porque tem uma série de mecanismos garantindo que isso vai existir, tá certo? Para que isso aconteça, obviamente o duplo comando tem que existir, tá certo? Alguém tem que dizer, eu quero comprar, alguém tem que dizer, eu quero vender, e essa informação, à semelhança do depósito bancário, tem que estar atuando por agentes, corretoras que trabalham dentro da bolsa e que vão fazer esse trabalho para a gente. Quando eu faço essas compras e vendas bilaterais, nem sempre essa informação está disponível. Então eu não sei quem comprou, com quanto pagou. Mas num ambiente organizado, o que vai acontecer? Eu tenho um monte de gente comprando, um monte de gente vendendo, e aquela informação vai me dar uma informação de preço, ou seja, o que o mercado acha que aquele ativo vale, como é que ele está sendo, se subiu o preço, se baixou, tá certo? E isso permite, de alguma maneira, que eu tenha uma ideia de preço, eventualmente preço à vista, ou eventualmente preço a futuro também, dependendo de como as transações vão ser realizadas, né? Eu posso ter, nem todas as transações são feitas em ambientes como a gente está falando, tá certo? E algumas vezes eu posso ter as chamadas operações de balcão, em que eu tenho transações bilaterais, elas podem estar registradas em algum lugar, mas elas não são transacionadas em ambientes eletrônicos. Mas em ambientes eletrônicos, eu tenho necessariamente que ter todas essas características reunidas envolvendo, digamos assim, as transações que estão acontecendo. Dando então continuidade à apresentação do Hernani Torres, nós vamos entrar agora na fase final do ciclo de liquidação de uma operação financeira, falando essencialmente de quais são os mecanismos que existem para a liquidação de um contrato ou de uma operação de mercado secundário envolvendo a compra e venda de um ativo. Essencialmente, as liquidações elas podem ser de duas naturezas. Elas podem ser bilaterais, ou seja, a circunstância em que cada operação é liquidada uma a uma e há uma checagem da existência do ativo na conta de custódia de quem está vendendo e a existência de recursos na conta de quem está comprando.
Essa operação, na literatura, é chamada de uma operação em que ocorre a entrega contra pagamento, ou seja, não há risco de principal, uma vez que se o detentor do ativo, quem está comprando não tiver a propriedade do ativo, essa operação não vai adiante. Da mesma forma em que, se quem está comprando não tem recursos necessários para liquidar a operação, essa operação não ocorre. Então essa é uma operação em que o risco de principal é igual a zero, na medida em que há a garantia da entrega contra pagamento. O sistema Selic, por exemplo, funciona nesses termos. Já as operações que são diferidas e multilaterais são aquelas em que a liquidação da operação não ocorre no momento exato da negociação. As operações vão sendo acumuladas ao longo de um período de tempo e, em momentos pré-determinados do ciclo de liquidação, elas são calculadas as posições líquidas de cada um dos participantes e, em janelas pré-estabelecidas, essas operações são liquidadas da seguinte forma: quem detém posições devedoras líquidas nos diversos mercados deposita os recursos correspondentes à sua posição devedora, a clearing, nós vamos falar um pouco mais adiante, repassa os recursos que foram depositados pelas instituições devedoras para as instituições credoras e há a troca de posição, a troca de custódia e a liquidação dos contratos financeiros ou das operações de mercado secundário. Qual é a questão essencial em esquemas que são liquidados através das operações diferidas e multilaterais, né? O que está por trás? Quais são os riscos? O principal risco é que, como as operações não são liquidadas uma a uma em tempo real, pode ser que ao final de um determinado ciclo de liquidação, o participante devedor não disponha de recursos na sua conta de reserva bancária para saldar a sua posição devedora líquida. O que acontece num caso como esse? Na hipótese de isso acontecer, cabe a clearing, cabe à instituição que atua como contraparte central, substituir no ciclo de liquidação aquela instituição que não honrou o seu saldo devedor líquido. Nesse caso, em primeiro lugar, a contraparte central ela precisa exercer as garantias que estão depositadas previamente à operação, também exerce as margens e, por fim, há uma série de outros mecanismos de segurança que permitem que a contraparte central, que é a clearing, possa honrar os contratos sem que haja qualquer descontinuidade, mitigando assim as questões relacionadas a risco sistêmico, na medida em que o encadeamento dessas operações e a falta de um pagador poderia gerar uma corrente, um dominó de prejuízos, e isso poderia gerar algum tipo de crise sistêmica. Quando se fala em liquidação de contratos e liquidações de contratos e operações com ativos financeiros, se pode sempre pensar nos mercados que são liquidados à vista, ou seja, em que não há nenhum delay de tempo entre o momento em que o devedor ou o comprador realizam o duplo input, portanto liquidam a operação, mas pode-se pensar também em operações que são liquidadas a futuro, conhecido na literatura como as operações de derivativos. Então, assim, por que uma instituição, por que um agente econômico ele opera no mercado de derivativos? Em primeiro lugar, porque os preços flutuam. Os preços das commodities, a taxa de juros, a taxa de câmbio flutuam. Então, aqueles que têm dívidas no tempo, aqueles que têm compromissos no futuro, podem querer se redear em relação ao comportamento do preço do ativo numa determinada data no futuro. Os derivativos são exatamente isso. Eles são um seguro contra a flutuação de um ativo ou, se você tiver na ponta compradora, uma aposta, por exemplo, em relação à trajetória de um determinado preço da economia. Então são vários os derivativos, eles podem ser contratos de opção, podem ser swaps, podem ser negociações de mercado futuro, podem ser a termo. Essas operações
Em algumas delas, o que você negocia, na verdade, é só o diferencial entre a tua posição passiva e a tua posição ativa, como, por exemplo, o caso de um swap, por exemplo, que seja DI contra pré, o que você está negociando, na verdade, é a diferença da trajetória entre a taxa pré, que é determinada no momento zero do contrato, e o comportamento do DI ao longo desse contrato. Essas operações, elas podem ser realizadas em bolsa ou em balcão. A diferença aqui, essencialmente, é se são contratos padronizados ou contratos tailor-made, contratos sob medida. No caso da bolsa, em geral, o que se negociam são contratos padrões, inclusive porque são esses contratos, os contratos padrões são os que permitem um melhor cálculo do nível de risco e, portanto, de cada um deles, né? E, portanto, quais são as margens e quais são as garantias necessárias para que você opere esses contratos. Já as operações de balcão são operações bilaterais em que os dois agentes pactuam um determinado contrato e, em geral, esses contratos envolvem ativos, envolvem commodities, envolvem índices que não são índices de muita utilização no mercado financeiro e, portanto, eles são contratos sobre medida. Para esses, é muito mais complexo a definição, a gestão de garantias, a definição de margens, uma vez que, como eu já disse, envolvem ativos, envolvem índices que são pouco líquidos em geral. Para os padronizados, negociados em bolsa, há uma série de níveis de segurança que começam com as garantias iniciais para que as partes possam operar, passam ao cálculo depois de margens diárias, há uma série de outros seguros que as clearings adotam de forma a garantir que, na hipótese de um dos participantes não honrar a sua posição no mercado de derivativos, ele consiga exercer as garantias, exercer as margens, acionar os diversos seguros que envolvem aquela operação e possa honrar em nome daquele participante que não honrou a sua operação. Novamente, como já mencionado anteriormente, os contratos podem ser bilaterais ou podem ser multilaterais. No caso dos contratos multilaterais, são aqueles em que se apuram posições líquidas multilaterais e a liquidação ocorre com base na posição líquida credora e devedora de cada um dos participantes. Supondo que um dos participantes que tem posição devedora não consiga fazer o depósito para honrar essa parcela, a contraparte central retira esse participante do ciclo de liquidação, ela vira a compradora, nesses casos, de todas as vendas e a vendedora de todas as compras. E, portanto, honra em nome daquele participante que não apresentou os valores de liquidação, honra em nome desse representante, desse participante, e aí todas as operações são liquidadas simultaneamente. Esse é o papel da contraparte central, tá certo? Então, assim, quando se fala em contraparte central, está se pensando em clearings que atuam especificamente em cada um dos segmentos, como mercado de câmbio, mercado de derivativos, mercado de títulos e valores mobiliários, e que atuam, repetindo, como comprador de todas as vendas e vendedor de todas as compras. E assim, a regra geral é a de que uma clearing, para ser segura, ela precisa ter condições de liquidar as operações do maior participante daquele ambiente que tenha posições líquidas negativas. Essa é a regra básica número 1, ou seja, há uma série de investidores que, pelo seu tamanho, pela sua alavancagem, pelo volume de contratos que realizam, eles têm, uma vez eles não honrando as suas posições líquidas negativas, eles podem provocar uma quebradeira pelo efeito cascata, pelo efeito dominó. Então, a contraparte central, repetindo, precisa ter uma gestão de risco, uma gestão de margens, uma gestão de diversos outros instrumentos que permitam a clearing liquidar as operações
do maior devedor líquido a cada dia. E por que em que circunstância os grandes players podem se transformar em devedores líquidos? Porque todos eles operam a descoberto, vendem e compram a futuro sem dispor do ativo subjacente. E no dia da liquidação, o ativo pode estar acima do preço ou abaixo do preço que ele havia fixado no momento D0 da operação, e isso pode gerar um prejuízo significativo e provocando, portanto, a situação em que esse devedor líquido não consegue honrar com a sua posição. Isso pode gerar, portanto, uma situação de risco sistêmico, na medida em que a contraparte que deveria honrar com a operação não o faz. Para que isso funcione, para que a clearing funcione, para que os ambientes de regulação, os ambientes de registro, os ambientes de custódia e os ambientes de liquidação funcionem, é absolutamente fundamental que exista um aparato regulatório que é um serviço de utilidade pública e que garante que os sistemas de pagamento, os sistemas de precificação, de transação e de segurança sigam padrões mínimos. Em geral, esses padrões mínimos, eles seguem em cada um dos países as diretivas definidas pelas entidades multilaterais, como o BIAS, como a IOSCO, de tal maneira que, ao operar em mercados diferenciados, o investidor tem a certeza que aquele mercado está seguindo pelo menos as recomendações específicas de cada um dos segmentos, que por sua vez são emanadas dessas entidades multinacionais, tá certo? Por que é preciso regular? É preciso regular porque nós já vimos na história a ruptura que ocorre em mercados financeiros pode provocar uma situação de crise sistêmica que ultrapasse a própria esfera de atuação das instituições que estão envolvidas na situação de inadimplência. A gente vimos isso em 2008, como é que a crise provocada num segmento do setor financeiro americano acabou se espalhando para toda a economia americana e depois para toda a economia do planeta. Por fim, é importante dizer que existe uma divisão tradicional entre as entidades de regulação no mundo inteiro, que essencialmente aqui no Brasil significa o papel do Banco Central e o papel da CVM, que é, de um lado, a entidade que é responsável por assegurar a resiliência do mercado financeiro, portanto, tomar conta de tal forma que os bancos tenham comportamentos, capitais, patrimônio e capital compatível com o risco que assume. Isso é a regulação prudencial ou sistêmica. E, de outro lado, no caso do Brasil, a CVM é responsável, nós temos as regras de conduta, que procuram assegurar que os agentes financeiros, ao realizar as operações de compra e venda de ativos em nome de terceiros, adotem as melhores práticas de conduta e de ética. No Brasil, hoje, a B3, Brasil Bolsa Balcão, é a entidade que oferece todos os serviços que foram mencionados na apresentação anteriormente. Então, a B3 dispõe de uma central de registro, onde os ativos nascem, dispõe de uma central depositária, que é onde os ativos ficam custodiados em contas individualizadas. Também presta o serviço de contraparte central para vários dos ativos. Mencionei aqui o mercado de câmbio, o mercado de secundário de títulos e valores imobiliários, o mercado de derivativos. Atualmente, a B3 tem 3 milhões de contratos negociados diariamente, aproximadamente, o que perfaz um volume de algo próximo a 8,7 bilhões de giro médio diário. Enfim, para concluir, o que essa apresentação procurou, de forma bem sucinta, apresentar foram os mecanismos que hoje existem no sistema de pagamentos brasileiros e que permitem a liquidação segura de contratos e ativos
em que as contrapartes podem ser instituições financeiras, podem ser pessoas físicas, podem ser investidores institucionais. Trata-se de um avanço relativamente recente. A reforma do sistema de pagamentos brasileiro ocorreu em 2002 e que colocou o sistema de pagamentos do Brasil entre os mais resilientes e os mais bem desenvolvidos no mundo. A ideia do projeto é que alguns desses conceitos e algumas dessas práticas possam vir a ser adotadas para os contratos e para as negociações realizadas no mercado elétrico.